passagem que nós trouxemos aqui no domingo para falar sobre Saul, e que a gente usou para falar da teoria da janela quebrada, e que tem muitas lições para nos ensinar para qualquer área. Não é à toa que a vida, a história e o começo do fim do primeiro rei de Israel. Então, aqui não é pouca coisa que está mostrando, revelando, né? E lembrando da própria teoria da janela quebrada, que diz que se você quer diminuir a criminalidade num bairro, numa região, conserte as janelas que estão quebradas, porque os bandidos, né, vão ver que ali não é tolerado, não é aceito a desordem, a bagunça, uma vida marginalizada, diferente daquela que é a correta. Às vezes a gente olha para algumas coisas na vida da gente, eu sempre ouço isso, na verdade, né? Às vezes a pessoa está te falando algo, você diz assim, não, mas isso aqui deve ser feito assim. E às vezes isso aqui é algo pequeno, é algo que você não vê aquelas expressões que se usa. Não é isso que está causando esse problema todo na minha vida. Às vezes é. Às vezes é aquela área, é aquele ponto, é aquela situação específica que está causando muita bagunça, desordem, e que tem poder para amarrar, sim, a vida de uma pessoa. A gente podia passar aqui bastante tempo listando isso, né? Talvez até enumerando, olha, isso aqui é uma janela quebrada. Olha, isso aqui é uma janela quebrada. Ó, isso aqui é uma janela quebrada. Mas quando eu falo com gente do ramo, eu costumo dizer assim, todo mundo pode ser o auditor do seu próprio trabalho, da sua própria empresa, do seu próprio negócio. Às vezes você não percebe que de coisa pequena em coisa pequena você está perdendo coisas grandes. Por exemplo, vamos falar grosso modo, né? Não estou diminuindo o trabalho de auditoria, mas vamos falar grosso modo. Há um nível que todo mundo pode fazer. Você mesmo pode pegar e entrar com aquele olhar de fora no que você está fazendo. Coisas básicas, né? Entrar e olhar se o lugar está limpo, adequado, se aquele ambiente é correto para fazer aquilo. Eu, por exemplo, costumo dizer, né? Quando eu entro num lugar que as pessoas trabalham, isso você vê demais. Quando eu entro num lugar que as pessoas trabalham ouvindo música, ou mesmo assistindo alguma coisa, quando a pessoa precisa de concentração, eu ali já sei, aqui não está saindo tudo o que deve sair. Uma vez eu entrei num lugar, no trabalho da pessoa, e inclusive estava ligado o programa da bispa, né? Fui fazer uma visita, cheguei lá e estava ligado o programa da bispa. E disse assim para a pessoa, fica assim o dia inteiro? Né? Eu vi que estava aleatório, não era o programa do dia, sabe? Quando você chega, está ligado ali, né? E no trabalho da pessoa. Falei, tá, fica assim o dia inteiro, é assim que você trabalha? Sim, não, eu só trabalho assim, eu deixo, né? Às vezes eu coloco um louvor, às vezes eu coloco o programa, tal. Eu sou da opinião que se for para assistir o programa ou o culto, eu quero assistir o culto, eu quero assistir o programa. Está entendendo? Se for para assistir, eu quero ver. Se não puder assistir, então quero ouvir com atenção.
É a mesma coisa. Tem uma mesa ali na recepção, lá fora da porta. Você percebeu que tinha uma mesa ali quando você passou? Tem ou não tem? Aquela pessoa que está ali na mesa, ela está ouvindo o culto. Ali chega o som. Mas ela não vai pegar o conteúdo do culto. Você está entendendo? Você vai dizer, por quê? Porque ela não está prestando atenção. Ela não está concentrada naquilo. Quer dizer, ela não se esvaziou e entrou aquilo, permitiu que aquilo entrasse nela. Então, nessa empresa que eu fui fazer a visita, estava desse jeito, eu falei para a pessoa, é assim? Sempre? Ela disse, fica assim. Eu falei, você não está pegando nenhuma coisa e nem fazendo bem outra. Disse, não, eu gosto de trabalhar com música e tal. Eu falei assim, mas o seu trabalho precisa de concentração. E a música, eu não sei de onde você pegou essa visão, mas a música não te ajuda a concentrar. A música, ainda que você deixe ela de fundo, de qualquer maneira, a música ela vai tirar de você concentração. Mas é que eu estou acostumado. Desacostuma. Você vai dizer assim, mas a música estava fazendo diferença? Sim, estava fazendo diferença. Porque a pessoa fazia que ela precisava de atenção, de foco, de concentração. Ela precisava analisar informações, separar informações, passar informações. Para ela, aquilo de verdade, eu sou bem sincero, para ela aquele conselho fez mais diferença do que a oração que a gente foi lá para fazer. Você está entendendo? Fez mais diferença. Você vai falar, fez mais diferença. Porque ela, aquele dia, ela desligou o computador que ficava ligado com som, seja o culto, às vezes a oração, e olha que hoje é o dia inteiro transmitindo. Tem gente que está aí e deixa o computador o dia inteiro transmitindo. Não estou dizendo para você desliga, o que eu estou dizendo é o seguinte, se você precisa de concentração, você deve se... Vocês entenderam ou não, gente? Você precisa de concentração, então você deve se concentrar. Mas se eu deixar a oração, se você deixar a oração e aquilo for algo que você está ouvindo, você não está se concentrando no que está na tua frente. E acredite, para algumas pessoas isso é uma janela quebrada há muito tempo e que está tirando você, está tirando de você, está roubando você. Você não vai ver uma pessoa produzindo em alta performance, ou seja, uma pessoa que tem ela produz mesmo no que ela faz, com alguma coisa tirando a atenção dela, seja visual, seja auditiva, seja alguém conversando com ela, ainda que não à frente dela, você não vai ver isso. Entendeu? Você vai ver ela focada. Opa, eu vou fazer isso agora, é igual ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia, desliga tudo, desliga o celular, põe no outro cômodo, pega, não fica com ninguém ali falando com você, conversando com você, não deixa uma tela perto de você ligada, pega assim, e leia, pega a Bíblia. E outra, não é bom ler a Bíblia no celular. Por quê? Porque você pode estar lendo a Bíblia e começar a chegar o quê? Notificação. Chega uma notificação, você clica, você saiu da Bíblia, acabou. Perdeu. Então, tem gente que a gente vê que o problema, como nesse caso, não é a oração. A oração sempre é necessária. Você ouviu isso ou não? Diga, oração. Sempre. Diga de novo, sempre. Mais uma vez para afirmar, sempre é necessária. Então, assim, você tem que orar. E a Bíblia diz que você deve orar quando? Sem cessar, sempre. A todo momento, a todo tempo, você deve orar. Então, eu venho para a igreja, eu oro para vir para a igreja. Eu vou fazer o culto, eu oro para fazer o culto. Eu vou fazer alguma coisa, eu oro para fazer alguma coisa. Eu vou trabalhar, eu vou colocar minha mão num material, eu vou pegar uma ferramenta, eu vou sair de casa
para pegar uma condução, eu vou pilotar, dirigir, eu oro para tudo, deixando claro isso, você ora sempre, você ora para tudo, você ora sobre tudo, você ora por você ora pelas pessoas que estão ao seu lado. A Bíblia diz que você ora até pelos seus inimigos. Então, para deixar claro, não é oração. A oração não tem que se falar de oração. Sexta-feira eu fiz um culto só de oração. Você está vivendo algo, é igual, está escrito lá, se tem alguém doente, chama os presbíteros para orar, para ungir e orar. Você está vivendo algo, você já orou? Não, então você nem começou ainda a solução. Mas eu não quero gastar o meu tempo na oração, isso aqui já foi falado. Sempre é falado. Porém, eu estou falando de atitudes, de decisões, de permissões, de concessões, de comportamentos que são janelas quebradas. Que são situações, por exemplo, essa, e você vê muito isso, de algo que tira o foco da pessoa. Por exemplo, quantas empresas que não crescem, porque o propósito dessa empresa, a finalidade dessa empresa, não está bem definida. Eu lembro que na família já teve um comércio, e assim, o dono era um. Era uma pessoa que era dona, mas a verdade, o fato, na teoria, o dono era o pai de família. Na prática, todo mundo mandava. Isso é um problema grave numa empresa, num negócio. Você já deve ter ouvido aquela história, aquele até um ditado, que um filho não pode ter 2 pais. Porque vamos pensar assim no óbvio. O filho levanta, vai sair de casa, um pai fala assim, filho, hoje está frio, põe uma calça e uma blusa. Aí o outro pai, que tem outra percepção, outra sensação, fala assim, não, filho, não está tão frio não, pode colocar um short e uma camiseta. O que o filho faz? O que ele faz? Ele tem 2 pais. Como é que ele vive, gente? Dividido. Uma pessoa dividida não é convicta. Muitas vezes ela começa a fazer uma coisa, daqui a pouco ela está fazendo, e ela corre um sério risco de não terminar nenhuma. Tem empresa que se arrasta por conta disso. Tem negócio que se arrasta por conta disso. Por conta do quê? Não está definido. Não está definido quem manda, não está definido qual é o propósito ali, não está definido que as pessoas que estão ali, os colaboradores, às vezes a empresa é a empresa que tem um dono, um funcionário, um colaborador, tudo é uma pessoa, e não está definido o que é. E eu vou dizer uma coisa para você que desvia demais, que desvia tudo, desvia tempo, desvia dinheiro, desvia atenção, desvia credibilidade. É quando não está definido como vai ser aplicado, usado o dinheiro de uma empresa. Esse comércio que eu estou dizendo para você era assim. Todo comércio, você tem compromisso, você tem contas para pagar, E, obviamente, quando você vende produto, tem o lucro, você já tem que separar, isso aqui é custo, isso aqui tem que pagar isso aqui tem que pagar despesas, isso aqui tem que... isso aqui vai ser juntado para alguma coisa. O dinheiro era assim, quando entrava, dependendo da mão de quem recebia, era conduzido de uma maneira diferente. Então, vai investir numa reforma? Tinha gente que tinha essa cabeça, vamos reformar, e começava a reformar. Quando não era a pessoa que recebia, o outro recebia, não, agora é hora de eu pensar em mim, é hora de eu gastar comigo, eu não gastei comigo ainda. Não, agora a gente precisa comprar tal coisa. São várias cabeças.
E isso é uma coisa que muita gente não tem coragem. É fraco. É covarde. Para dizer para alguém, para dizer para um sócio, para dizer para um diretor, para dizer às vezes para o proprietário, está faltando organização. Está faltando assunção, cada um assumir o seu papel. E humildade, às vezes a gente precisa, às vezes não, sempre a gente precisa ter uma humildade para saber quem nós somos e em que ponto nós estamos. Por exemplo, tem gente que tem do lado exímios administradores, gente que administra bem, que é disciplinada, que é organizada, que é boa naquilo. E não tem humildade para reconhecer, ó, você é melhor do que eu nisso, então você vai fazer o que você é bom. Você está entendendo? Aí é onde está o problema de empresas familiares. As empresas onde tem familiar trabalhando, muitas vezes não se tem a coragem de dizer, ó, você é bom nisso, você vai ficar nisso. Você é bom para tal coisa, você vai fazer tal coisa. Ó, você é bom naquilo, então, e às vezes você é bom naquilo, você é bom em algo que eu estou fazendo. Então você vai fazer o que você é bom, e eu vou fazer o que eu sou bom. Você está entendendo? E não é um problema isso, porque quantas pessoas que são donas de empresas e nem colocam um pé lá dentro, contratam um especialista, que eles chamam de hoje um CEO lá, para a pessoa tocar, administrar, gerar receita, gerar lucro, conduzir bem, colocar a empresa no outro patamar. Se os maiores fazem isso, imagina se uma empresa, às vezes, pequena, que está começando, um empreendimento, não tem que ter essa mesma linha. E acredite, isso passa pela humildade. Opa, vou ser humilde e vou reconhecer que isso aqui deve ser assim. Por que a gente precisa de senso de propósito? Para saber que você não está apenas num lugar trabalhando, fazendo, administrando, ou que Deus colocou algo na sua mão, que Deus colocou uma ferramenta, um carro, uma máquina, colocou uma propriedade, colocou um dom na tua vida apenas para você ganhar dinheiro. Isso tem um propósito, e o senso de propósito, ele faz você entender por que eu estou aqui. E não é só a resposta para ganhar dinheiro. Não. A resposta não é para ganhar dinheiro, a resposta não é para aparecer. Tem que ser algo contínuo. Tem que te levar a progresso. E o que você faz tem que levar quem passar por ali, quem viver ali, quem comer ali, quem receber aquele serviço, quem comprar aquele produto, tem que levar a ter progresso. É o que a Bispa falou no domingo. A gente não pode aceitar vender para uma pessoa um produto que ela não queira comprar de novo. Você está entendendo? Um produto que a pessoa compra uma vez, o seu, a segunda vez que ela for comprar, ela já não vai comprar o mesmo, não vai comprar de você. Por quê? Ou porque o produto não era bom, ou porque não foi bem atendida, ou porque o que foi falado, o que foi passado para frente não atendeu as expectativas, não supriu as necessidades. E aí é onde a pessoa entende, o meu propósito não é só vender, bater meta, ganhar dinheiro. Não, eu tenho um propósito aqui. Com o que eu faço, eu tenho missão. Eu sirvo a Deus. Eu não posso ver que algo está diferente do que Deus espera de mim e deixar aquilo daquela mesma maneira. E essa é a pergunta, o que Deus espera de mim. Ah, mas Deus espera algo de mim no meu trabalho? Claro. Deus espera algo de você no seu trabalho, tanto que Ele capacita para isso. Aí é onde vem a oração. Às vezes você entra numa situação, num lugar, num trabalho,
empreendimento, numa empresa, num negócio, e você vê, eu não tenho capacidade para isso. Eu não... Será que eu sou a pessoa indicada para isso aqui? E aí você olha, não tem ninguém, por exemplo, melhor do que você, não tem ninguém ali comprometido como você, porque quando a gente olha ainda e vê, ó, essa pessoa é melhor que eu, vou colocar ela então no lugar certo, no cargo certo, na posição certa, né? Uma posição estratégica. Mas quantos negócios, empreendimentos, quantos trabalhos que é você e você? Então, e aí, eu vou desistir, vou abandonar, vou jogar tudo para o alto, ou vou confiar em Deus? Que é o que aconteceu com José. Deus permitiu tudo aquilo. Deus não fez, mas Deus permitiu. Quando ele chegou no Egito, você não vai ver um lugar que o José trabalhou, e não dá para a gente dizer que o José era bom em tudo. Ele era bom na colheita, ele era bom na despensa da casa do Potifar, ele era bom ali como mordomo, ele era bom administrador, ele era bom ministro. Ele não era bom. Ele tinha favor de Deus. Está entendendo? Então, o que ele estava fazendo, ó, estou aqui agora, cheguei no Egito, vou colher. Vou colher trigo, vou trabalhar aqui com os grãos. Senhor, me ajuda. O Senhor me colocou aqui. Me usa para deixar esse lugar melhor. Isso é uma oração fundamental que a gente tem que fazer todo dia. Senhor, me usa para deixar esse lugar melhor, essas pessoas melhor, para deixar aqui uma marca que não seja a minha marca, mas que seja a marca do Senhor. Eu vou colher, então, que o Senhor me dê capacidade, me dê sabedoria, me dê força, me ajuda, me sustenta. Faz com que eu veja o que ninguém está vendo, me dá visão de futuro. Me dá visão que leva a ver além. Tudo que ele fez bem feito. Por quê? Porque ele tinha o dom de Deus. O Daniel, mesma coisa. E veja, eram países que não eram países de gente, de líderes, de governantes que serviam a Deus. Mas o homem de Deus, o servo de Deus, por onde passava, fazia a diferença. O Daniel, onde ele serviu, como ele serviu, não passou batido, não passou despercebido. Mas é uma coisa que a gente vê, por exemplo, e principalmente em Daniel, e isso claramente é visto, é que ele era um homem de oração. Um homem que orava 3 vezes por dia, não importava quem estava à frente, não importava a estação, se estava frio, calor, não importava, no momento de eu orar, eu vou orar. Agora eu vou pedir graça, vou pedir favor, vou pedir sabedoria, vou pedir unção, vou pedir que Deus me sustente, que eu tenho desafios diários, desafios espirituais. Eu tenho desafios aqui que tem gente que me odeia, tem gente que procura o meu mal. A gente não vai ver uma na história do Daniel, no livro de Daniel, nós não vamos ver um versículo, uma linha dizendo que Daniel estava focado, que ele estava preocupado ou ocupado com os seus inimigos. Sabe aquele tipo de pessoa que está pensando, o que estão falando de mim? O que estão tramando contra mim? O que estão planejando? Como que eles estão se movimentando? Como que eles estão trabalhando? Eu tenho foco em Deus e no que está nas minhas mãos. Ou seja, não é se focando, aí volto no começo. Por isso que você precisa ter foco, concentração. Tem gente que uma mínima coisa, como uma música durante o período que a pessoa está trabalhando, e assim, quando eu estou falando de música, é um som, às vezes até a pregação. É um ponto que está te distraindo. Uma vez eu falei isso a pessoa, então não posso trabalhar ouvindo um culto?
Eu disse, dependendo do seu trabalho, mas eu não indico. Eu não indico você fazer isso. Pessoas que ouvem cultos, fazendo outras coisas, as pessoas que eu atendo. Então, não vou generalizar, mas quando eu atendo alguém que diz para mim que ouve palavra o dia inteiro, mas sempre fazendo outra coisa, eu pergunto algo da palavra, nunca é consistente. Você está entendendo? Não é consistente. Você pergunta, por exemplo, o entendimento, a pessoa não... Ela lembra, assim, nuances. Por exemplo, ela vai lembrar do nome do culto. Ah, domingo, janela quebrada. Você pergunta o que a janela quebrada representa? Tem aquela história lá no bairro, né, da criminalidade. Fala para mim, adianta você entender isso e não entender o que significa para a sua vida? Adianta você saber contar a história? Adianta ou não adianta? Não. Não adianta você, por exemplo, lembrar que foi falado de Saul e lembrar nuances da história de Saul. Isso não tem entrado a ponto de fazer você pensar na tua vida. E para isso você precisa se forçar, a tua mente precisa estar trabalhando ali, muitas vezes você está em conflito contigo. Não, isso aqui é difícil, mas eu vou fazer. Isso aqui, eu não quero, mas eu vou ceder para Deus. Isso aqui não é assim, mas agora eu vou pedir ajuda, eu vou orar, eu vou jejuar por isso, para Deus me capacitar, para Deus me ajudar, para Deus me libertar, para Deus me dar condições. Imagina se você tem que ter atenção em algo que tem que sair bem e está ouvindo o culto. Daí vem o porquê que é importante você estar inteiro na palavra. Então, vir à igreja, estar num ambiente que é só para isso. Ouvir, ver, ter condições de estar ali com não só o corpo, né? Ou seja, o ouvido, mas o olho, mas está o espírito também, a alma. Não, eu vou buscar Deus, eu vou orar, eu estou para isso agora, minha cabeça está nisso, meu corpo está nisso. Minhas emoções estão nisso. Olha essa história. Vamos ver se dá tempo de... Que é a história do Saul. Samuel disse a Saul, eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. O propósito daquela missão era destruir tudo o que tinha. Tudo que tinha os amalequitas, tudo o que eles eram, o que eles tinham. O propósito daquela missão era extermínio. Não os... Olha aqui, olha a direção. Olha por que é importante concentração, gente. Às vezes, quando escuto um culto, que às vezes você tem alguém falando, te dando algo, falando alguma coisa com você está ouvindo uma palavra, isso estou falando por mim. Aqui na minha Bíblia, essa palavra aqui está até grifada, né? E eu não sou muito de grifar, mas quando algo me... E eu lembro quando eu grifei isso aqui, essa expressão aqui, do versículo 3, né? Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Eu sublinhei esse não os poupem, porque lá depois você vai ver que o que o Saul fez foi exatamente o contrário. Ele poupou alguém. Então veja a importância, porque às vezes você ouve as coisas, como é que é a expressão que se usa? Você ouve as coisas por cima, por alto. Então é como se a maneira como Saul agiu, é como se ele estivesse num lugar, fazendo alguma coisa, e alguém, sem importância, sem relevância, sem autoridade sobre ele, tivesse falado assim, Saul vai lá e faz alguma coisa com os amalequitas. Olha bem, faz alguma coisa com os amalequitas. A maneira como ele agiu é isso. Mas eu te pergunto, foi isso que ele ouviu? Foi assim que foi dada para ele a direção? Às vezes acontece isso na sua vida.
e você não está percebendo. Você tem uma palavra que ela é específica, que ela é discriminada, que ela é precisa, mas o cumprimento dela, a obediência dela é como se você não tivesse recebido direção, discriminação, orientação, precisão, porque você faz assim por alto. O Saul ouviu, não foi recado que foi dado a ele. Por isso, você que é uma pessoa que lida com gente, e que gente tem que ouvir a coisa certa, essa é uma lição também. Não terceiriza o que deve ser direto. Não terceirizar. Sabe o que é terceirizar? É colocar a terceira pessoa desnecessariamente. O que é a terceira pessoa? É aquela pessoa que não tem que estar ali, é aquela pessoa que não tem que participar daquilo. É aquela pessoa que não precisa estar ali. Tem gente, por exemplo, que não aprendeu, que não funciona. E literalmente, inclusive nos negócios, quantas empresas que na ideia de tirar encargos trabalhistas, diminuir custos, otimizar alguma coisa, foi terceirizar o produto principal. Eu não vou mais fazer, eu vou importar da China. Eu vou contratar uma empresa. Eu vou pagar o MEI lá para fazer isso aqui para mim, eu vou só intermediar. Perdeu. Que não importa quem fez, se é você que está entregando, é a tua marca, é o teu nome. Isso não é só a empresa, é a pessoa também. Eu lembro que tinha um casal na igreja, que ela era modeladora, ela fazia ela era modeladora e ela era uma senhora muito boa para fazer roupas, né? Ela tinha uma qualidade e um defeito. Ela era chata. Essa é a qualidade, tá, gente? Ela era chata, ela era exigente na curva, no corte e tal, só que ela era lenta. Só que quem contratava ela sabia das duas coisas. Então a pessoa que contratava ela sabia que ela era exigente, que o desenho dela era muito bom, que ela tinha uma modelagem. Eu cheguei a ver algumas roupas que ela fez, cheguei a ver desfiles, não de ver os desfiles, mas ver as peças que foram para desfiles até. Fui ungir essa empresa, vi gente importante lá falando. Quem contratava ela sabia, ela é muito boa, ela é exigente, o desenho dela, a modelagem, a roupa dela fica muito boa. Só que ela era lenta. Ela não era lenta para fazer, mas ela era lenta para distribuir as funções para as pessoas certas. Porque boa parte das coisas ela não fazia. Mas, ia. Aí tem aquele erro da pessoa, às vezes, pegar mais serviço, mais trabalho do que ela consegue entregar. Então, aí o que já estava ruim fica como, gente? Fica pior. Limite é sadio. Está entendendo ou não? Você tem que saber ter o limite. Limite é sadio. Eu quero mais, eu quero ganhar mais. Ok. Então, ganha bem o que você tem hoje. Faz bem o que está na tua mão hoje. Eu tenho um caminhão, eu carrego 4 toneladas. Está aparecendo 8 para mim. Você está conseguindo entregar 4? Não. Então não adianta você pegar 8. Você vai arrebentar o caminhão e vai perder os 2 clientes. Não tem jeito, na vida é assim. E ela começou a terceirizar bem a parte que ela era boa. O resto já era terceirizado naturalmente. As pessoas passavam para ela aquela parte, o resto pegava modelagem, tem um nome, esqueci agora, quando você corta aquele negócio ali para a pessoa fazer em cima e tal. E ela começou e aumentou a demanda, o que ela fez? Vou passar para alguém fazer que eu vou conseguir fazer mais. Quebrou.
Porque na ideia de fazer mais, ela passou o produto principal dela, o que ela fazia bem para alguém. Aí quando ela entregava o produto e não era tão bom assim, não importa quem fez antes dela, para quem ela passou, quem estava entregando? Ela. Então, você precisa ter também peraí, isso aqui eu sei, eu consigo, isso dá para mim. Não permitir que a ganância, né? Porque às vezes a gente tem aquela ideia assim, mais é mais. Não, às vezes mais é menos. Tem que fazer bem feito o que foi colocado na sua mão. É um trabalho, tem algo na tua mão, colocar um alfinete na tua mão. Trata bem. Entrega ele pontudinho, bonitinho, com aquela cabecinha encaixadinha, colada. Não só encaixa não, vai lá e cola para a pessoa não ter problema. Vê se ele está polidinho. Não faz por fazer, não faça as coisas por alto. Não terceiriza, não seja alguém que tem que lidar com gente e manda recado. Não mande recado. Quantas pessoas que têm problemas e não aprenderam com a maldita, eu digo maldita terceirização, e terceiriza o que não pode terceirizar. Ou fala para o fulano, não, manda o fulano vir aqui, eu falo com ele. O assunto é daquela pessoa, eu falo com essa para falar com aquela, e vira o quê? Telefone sem fio. O bom é que eu faça isso aqui, aí eu vou terceirizar o que é bom. E vou ficar com o que não gasta muito tempo, não. As coisas têm processo. As coisas que têm um processo, têm tempo para esse processo acontecer. Por isso que a gente precisa ter bem definido o propósito. No propósito, tudo isso fica claro. Isso aqui demanda tempo, isso aqui demanda atenção, isso aqui demanda dinheiro, isso aqui demanda força, isso aqui demanda concentração. O que eu preciso saber? Aqui, da parte de Deus, como a gente vê em Saul, Deus ele deixa claro como tem que ser. Não poupa ninguém, destrua todos e destrua tudo. Destrua homem, mulher, está aqui. Homem, mulher, criança, recém-nascido, boi, ovelha, camelo e jumento. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim. 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles. Pois vocês foram bondosos com os israelitas, quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Aqui, falando do lado dos queneus, tem um lado de você se afastar, sair daquilo que não é para você, o tipo de companhia, o tipo de lugar, não se envolver, não está nem perto, perfeito. Mas aqui tem um ponto muito importante da parte da visão, né, e a visão assim correta do Saul aqui. E uma visão assim, para você aplicar na tua vida financeira, para você aplicar no seu trabalho, no seu negócio, ela é importantíssima. O queneu aqui não faz parte da missão que eu tenho. Então eu não tenho que gastar força, eu não tenho que gastar armamento, eu não tenho que gastar a energia dos meus soldados, eu não tenho que gastar tempo, eu não tenho que gastar nada com eles. O que eu faço então? Tiro eles do meu caminho. Você está entendendo? Tem coisa, vamos inverter. Agora, esquece os queneus como a gente, às vezes, ser os queneus, né? Porque a palavra, geralmente, para os queneus, a gente recebe, tem que pensar como um queneu. Espera aí, estão me avisando que não é bom ficar perto do amalequita, não é bom estar no mesmo lugar do amalequita, que eu vou ter a perda que o amalequita vai ter. Então, agora inverte. Agora você tem que pensar como Saul dos queneus. Tem coisa aí que, diante de você, é o queneu. Queneu faz parte da minha missão? Estava escrito, ou Deus falou, Samuel falou, queneu? Falou ou não?
Falou, mata os queneus? Sim ou não, gente? Não. Então, espera aí. Preciso gastar energia com isso? Preciso gastar força com isso? Preciso desperdiçar o meu armamento, ficar aqui, perder talvez, sei lá, um dia com esse povo? Não. Então, vocês não fazem parte, então quer sair agora. Isso é aquela situação que, por inércia, por preguiça, por falta, às vezes, de uma ligação, você continua perdendo. Perdendo. Eu vejo muito isso, por exemplo, te dar um exemplo simples, tá? Mas que quem às vezes está há mais tempo, tem algum negócio, empresa antiga, sabe? Você vê isso acontecendo ainda. E às vezes por falta da pessoa, ela pensar, peraí, por que eu ainda faço isso? Vou te dar um exemplo. Existe, os mais jovens talvez vai falar, opa, o que é isso? Existe um negócio chamado telefone fixo. Sabe o que é telefone fixo? É aquele que ainda tem um fio ligado nele, sabe? Tem um fiozinho da parede, assim, sai da parede e liga nele. Ele não tem 9 números ainda, só tem 8. Né? E não começa com 9. Então tem gente que há anos, tem um número fixo, um telefone fixo, paga a conta do telefone fixo, e às vezes não paga barato no telefone fixo. E está ali. Eu já peguei caso de ir num lugar, está ali a pessoa falando, perguntar, deixa eu te fazer uma pergunta, você usa? É o número da empresa. Sim, bacana. Mas usa? Não, a gente não faz mais ligação agora, né, celular, você liga para qualquer operadora e tal. Não, mas toca. Não, o pessoal agora só liga no... o pessoal mais agora é no WhatsApp, né? Eu estou trabalhando com e-mail, tal coisa e tal. Então, mas não toca? Não, ninguém mais usa. Meus clientes agora é tudo contato, assim, tal. Tá bom. Me dá assim, só uma noção. Isso aconteceu a semana passada, inclusive. Me dá uma noção, última vez que tocou. Tocou ontem. Bacana. O que é? Telemarketing. Entendi. Não, mas assim, para a empresa tua, sim, para o teu negócio, última vez que tocou, alguém perguntando, ligando e tal. Deve ter uns... Aí um perguntou para o outro ali, quando que ligou, tal. O fulano, fulano do ano passado, semana passada, a pessoa falando de uma situação do ano passado. Aí eu perguntei, eu vou te perguntar, se não quiser responder, deixa, quanto você gasta com um telefone fixo? X. Falei, puxa vida. Está com um problema, está com a empresa, está sangrando, tal. Fala a verdade. Isso faz diferença, não faz? Não está fazendo diferença? Não é muito, não está mudando a vida, mas é igual alguém falou para mim ontem, olha, caixa d'água minha, a caixa de, sei lá qual que é o nome, não é caixa d'água, alguma caixa estava vazando gotas, a conta veio astronômica. Porque imagina uma gota pingando sem parar durante um mês. Você percebe a gota? Percebe ou não? Você não, mas a Sabesp percebe. E ela não te dá essa gota. Ela te cobra. E detalhe, a Sabesp cobra a gota que cai e a gota que ela acredita que está voltando pelo esgoto. É 100% de cada uma. Sabia disso? A pessoa, meu Deus, eu não imaginei. Eu estou falando de coisa de mais de R$1.000 por mês. Falei para a pessoa, por que você mantém isso? Eu nem pensei, mas é verdade. Eu posso tirar o dinheiro daqui, já vai me ajudar ali. Então, não estou dizendo para você que agora não é campanha contra a empresa de telefonia para você cortar o seu telefone fixo. Mas eu vejo o que tem de gente que podia tirar os queneus do caminho. Está entendendo o que é os queneus? Às vezes é algo que você está gastando tempo. Você está gastando dinheiro. Você está gastando energia. O queneu, às vezes, é uma pessoa.
que não faz parte mais daquele lugar, daquela missão, que está ali, que não agrega, que, sabe, está desviando. Então, assim, quer saber, eu vou ajudar o queneu e eu vou me ajudar ajudando o queneu. Porque quando Saul falou com os queneus, falou, ó, vocês não fazem parte, sai, que senão vocês vão ter a mesma paga, vocês vão ter o mesmo futuro que eles, o mesmo fim que eles. Ele ajudou, ele foi correto com os queneus? Foi, mas ele foi também consigo. Você está entendendo? Você não precisa lidar, gastar nada teu força, dinheiro, trabalho, tempo, com os queneus. Tem coisas na tua vida que você tem que agir dessa maneira. Tira. Faz a ligação que tem que fazer. Corta. Não pare de gastar teu tempo, teu trabalho, teu dinheiro com um queneu que não faz parte da tua missão, não faz parte daquele propósito. Tira. Isso ajuda, e muito. Ganha tempo, ganha dinheiro. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Não seguiu. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Precisa de definição. Quem é que faz o quê? E eu repito lá da questão de um pai ter 2 filhos. Quem é que manda? Saul ou soldados? Quem deveria mandar, gente? Saul ou soldados? Saul. Aí aqui o Saul fala: os soldados. Não pode. Olha para a tua vida e pensa: eu sei diga bem claro, diga bem definido, bem certo. Você tem que se perguntar, quando você for fazer algo, você tem que se fazer essas perguntas. Está bem claro, bem definido, bem certo o que eu tenho que fazer? O que eu devo fazer? Está bem claro, bem definido, bem certo o que eu vou fazer? Não. Se não tiver, o que você tem que fazer? Não faça. Busca saber. Ora. Pede para Deus. Ah, meu Deus, eu não sei. Volta na fonte. Eu disse isso aqui esses dias, é igual o entregador. Adianta o entregador pegar lá a comida quente e tal, e não ter um endereço para entregar? Se o entregador pega, sai do lugar dele, vai lá, e ele tem a comida, ele tem tudo, e não tem o endereço, o que ele tem que fazer, gente? Se imagina, você é um entregador, você foi lá no restaurante, pegou a comida, está quentinha, um pacotinho, embalagem bonita, aí sai correndo, de carro, de moto, de bicicleta, vai lá. Aí a hora que você pega, você lembra,
eu não tenho endereço. O que você vai fazer? Voltar, o quanto antes, né? Aproveitar a comida quente. Qual é o destinatário? Qual é o nome? Qual é o endereço? O endereço tem que estar completo. Então tem que ter um nome de uma rua, o número da rua, o bairro, tem que ter um complemento, se for condomínio, apartamento, tal, qual a torre. Não é isso? Senão não adianta você estar ali com a comida quente, pronta, bonita, embalagem, e não ter a definição. Não, eu tenho que entregar lá na rua Taquarim, 995 na Moca, complemento, igreja. E no nosso caso aqui tem que colocar igreja evangélica, igreja cinza, porque do outro lado da rua tem outra. E já aconteceu de o entregador estar tão assim atento que ele entregou a encomenda daqui na igreja de lá. Imaginem, lá tem 4 dígitos, aqui só 3. Esse estava focado, né, gente? Esse é o tipo de entregador que trabalha ouvindo música, sabe? Está ali, tá a igreja, está aqui, ó. Não olhou o número. Então, peraí, quem manda? Quem manda sou eu. Ah, não. Eu tenho uma direção que é para matar tudo. Mas é bom isso aqui, não interessa o que você pensa de bom. Eu fico com a definição que eu recebi. Porque a definição é de quem define. Quem define tem que ser a pessoa que define, não quem obedece. É igual aqui os soldados tinham que obedecer às ordens. Por que eles não obedeceram a ordens? Porque não estava bem definida para eles. Esse é o problema do telefone sem fio. Saul não era um bom condutor, ele não conduzia, ele não conseguia conduzir gente, transferir, sabe, integralmente uma missão. Ó, vamos matar todo mundo, não é para, está escrito aí no que eu grifei, não poupem nada, não poupem ninguém. Não é para poupar. Seu Saul, não quero conselho, não quero orientação, não é para poupar. Outras coisas, estamos abertos. Por onde vamos? Deus não falou por onde, então cabe a nós, vamos ver o melhor. Deus não disse qual a direção que é para atacar, Deus não disse se é por cima, se é por baixo, se é pela lateral. Não, mas Deus disse que não é para poupar ninguém. Então, do que Deus diz, não se mexe. Do que Deus deixa claro, não se faz, diga, não se faz. Diferente. Tem muita coisa que Deus deixa à nossa mercê. Faz isso, vai do seu jeito, Deus respeita sua personalidade, seu jeito, sua forma, mas tem coisas que Ele deixou claro, faz assim. Obedeça, prioriza a Deus. Seja fiel no pouco. Não espera ter muito para você começar a ter uma boa atitude com as coisas, não. Seja fiel no pouco. Seja fiel no alfinete, que daqui a pouco você vai estar lidando lá com um metal mais precioso. Seja fiel naquilo que está na tua mão hoje, aí Deus vai colocar muito, muito mais na tua mão. Pega a palavra, cumpra a palavra, porque aí a palavra também vai se cumprir na sua vida. Mas a gente vê que não houve isso. Não faltou direção, não faltou precisão de Deus, faltou boa condução. E aí a gente volta, para eu concluir, na teoria da janela quebrada. Ah, isso aqui não é importante. É. Digo o que eu sei. Eu não sei por acaso. Diga eu sei para um propósito. Então, o que você sabe não pode passar. O que você aprendeu não pode deixar de ser aplicado. O que você já entendeu não é para ser guardado, é para ser executado. O que você ouviu e talvez não gostou, pede ajuda para Deus. Senhor, me ajuda. Isso aqui não está fácil para mim, isso aqui não é algo que me agrada. Mas você tem que ter aquela fé. Se agrada a Deus, eu vou fazer, eu vou pagar esse preço. Porque isso tem potencial para fazer a diferença na minha vida. Coloque-se em pé, por gentileza. Vamos orar.
pela nossa vida financeira. E eu quero que você, antes de pedir uma coisa específica, antes de pedir a bênção para determinada situação, lugar, emprego, trabalho, área da sua vida, para que Deus te dê condições. Foram várias as direções aqui que nós recebemos dessa palavra. O que é que na sua vida você precisa já agora? Não perder, sabe, essa porta, eu diria essa janela aberta. E já começar hoje, começar agora. Isso aqui não está. Isso aqui ainda estou me parecendo com Saul. Isso aqui ainda estou agindo como Saul. Isso aqui eu estou deixando passar. Isso aqui eu estou permitindo. Isso aqui eu estou cedendo. Isso aqui eu não estou obedecendo. Eu ouvi uma coisa, mas faço outra. Eu estou cedendo onde eu devia estar firme. E eu estou firme onde eu devia estar flexível, cedendo, aprendendo, me moldando. E não é me moldando por qualquer coisa, é me moldando pela palavra de Deus. Pede para Deus te ajudar. Tem coisas que talvez você até já ouviu já, mas tentou fazer na força do braço. Tentou fazer por algo que vinha de fora. Por alguém que te pediu, por alguém que te falou aquilo, talvez te deu aquela dica. Aí você tentou por um tempo, eu vou fazer isso então, eu vou tentar isso aqui. Não. Pede para Deus te ajudar a começar por dentro. Para Ele te dar uma convicção sobre esse assunto que você precisa tratar na sua vida. Essa área que você precisa colocar no lugar, não deixar aleatório, uma hora eu vejo, uma hora eu faço, uma hora eu penso. Não, é colocar mesmo. Colocar na frente, não, eu vou lidar com isso, eu vou trabalhar isso, eu vou tratar isso na minha vida. Eu vou pegar isso, eu vou resolver isso. O que é? Pede para Deus, não adianta você vir no culto, ouvir, entendi, e não fazer nada com esse entendimento. Não dá um passo sequer na direção de mudar. De fazer diferente, não diferente por diferente, mas fazer o diferente para o lado certo, o lado que foi entendido, o lado que foi ali, eu aprendi isso, então agora eu vou corrigir. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu oro, meu Pai, por cada pessoa, a começar por mim, que cada uma que está aqui, seja em corpo, presencialmente, seja aqueles que estão ouvindo, onde estiverem agora acompanhando, e situações foram detectadas, comportamentos, meu Deus, foram percebidos, foram vistos. E falta, meu Deus, quantas pessoas que, às vezes, até têm oração, e não têm pouca, têm pedido, têm oração, têm unção, têm jejum até, mas não tem visão, não tem senso de propósito, não tem clareza. E se uma pessoa não tem clareza, não tem a visão do que ela tem que ter, ela pode estar fazendo, e até fazendo bastante coisas, mas estar gastando o tempo dela, a energia dela, a força dela, o dinheiro dela, em situações que são irrelevantes, desnecessárias. E aquelas, meu Deus, que faz parte do propósito dela, da missão dela, do que deveria ser todo o foco dela, estão abandonadas, estão deixadas, estão atrasadas. E esse atraso tem gerado dor, tem gerado perda, tem gerado decepção, frustração.
Eu te peço, Senhor, ajuda cada um. Que o Senhor ajude, porque quando o Senhor nos ajuda, tem coisas que nós conseguimos, tem coisas que nós alcançamos, tem, meu Deus, situações que nós conseguimos fechar como deve ser fechado. Alcançar, meu Deus, lugares, alcançar resultados como só o Senhor pode nos ajudar a alcançar. E eu peço ajuda. Eu peço, meu Deus, dá sabedoria na condução da vida, na condução do tempo, dá sabedoria a cada um na condução do trabalho, do negócio, até da maneira de se apresentar diante de uma oportunidade recebida. Dá, meu Deus, essa visão clara, que essa pessoa saiba o que ela está para fazer, o que está diante dela, que ela veja em tudo uma porta do Senhor aberta, uma oportunidade dada pelo Senhor, que ela não tenha, meu Deus, que ela não se poupe, e que ela não poupe o que foi dado à direção, meu Deus, para ser executado, como fez o Saul. Mas que ela se aplique, que ela obedeça, que ela, meu Deus, haja, que ela faça, e que ela faça segundo a tua direção. Que ela faça, meu Deus, com a bênção do Senhor. Que ela faça, meu Pai, segundo a tua vontade. E que ela conte, meu Deus, com a tua ajuda. Porque, como diz o Senhor, sem o Senhor, nós nada podemos fazer. Então, nos ajuda em tudo. Coloca, meu Deus, no coração de cada um esse temor. Nós temos ouvido sobre o temor. O temor é o princípio da sabedoria. É o essencial para nós vivermos. Então, que não seja segundo tendências, segundo a moda, segundo regras que tem por aí, meu Deus, mas que essa pessoa ouça o maior de todos, o Senhor. Não é o maior de uma área, não é um homem, não é uma pessoa, não, mas que ela ouça o Senhor. Saul ouviu os soldados, atendeu os soldados, agradou os soldados, que está bem com todo mundo e ficou mal com quem ele não poderia ficar mal, que é o Senhor. Eu peço, meu Deus, dá esse entendimento de que agradar mesmo, nós precisamos agradar o Senhor. Porque, como disse Caleb, se o Senhor se agradar de nós, tudo que nos prometeu se cumprirá. E é isso que nós precisamos. O cumprimento da tua palavra. Ela vindo, meu Deus, e se materializando na nossa vida. E eu peço, meu Deus, que o Senhor materialize a tua palavra, que o Senhor atenda às orações, que o Senhor leve o teu povo ao crescimento, porque para a tua obra crescer, o teu povo precisa crescer, o teu povo precisa vencer, o teu povo precisa receber mais. Meu Deus, então que o Senhor coloque mais, que o Senhor abençoe mais, que o Senhor, meu Deus, levante, meu Deus, pessoas que hoje podem ser insignificantes, pequenas, minúsculas, mas como o Senhor vem fazendo já, e não é de hoje, não é desse ano, o Senhor vem pegando o pequeno, pobre, colocando ele, meu Deus, assentado entre príncipes, colocando ele por cima, por cabeça, exaltando, abençoando e fazendo a diferença. Abençoa, levanta, exalta, meu Deus, capacita, coloca coisas grandes, oportunidades grandes, abra portais na vida dessa pessoa. Dá condições, meu Deus, de que tudo aquilo que ela assumiu seja ali resolvido, pago, seja sanado, seja feito, realizado, porque ela tem colocado diante do Senhor, apresentado ao Senhor, e como diz a tua palavra, apresente ao Senhor as coisas que você vai fazer, os teus planos, e todos eles serão bem-sucedidos. Então, que cada projeto, que cada trabalho, que cada causa, que cada questão que tem sido entregue ao Senhor em oração. E que a tua palavra tem sido ouvida, meu Deus. E a prática tem sido a da obediência. Que o Senhor honre, que o Senhor abençoe, que o Senhor exalte, que o Senhor, meu Deus, responda às orações, que o Senhor, meu Deus, faça o teu povo viver, meu Pai, e fazer parte de proezas. Eu declaro a bênção do Senhor. Eu peço, levanta mais Eliaquins no nosso meio. Meu Deus, abençoa, nos dá unção de conquistas, nos dá, meu Deus, coloca em nós, na nossa mente, no nosso coração, coloca nas nossas mãos essa unção,
de forma que o que fizermos, o que realizarmos, que sejamos bem-sucedidos e que vejamos a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Eu peço a Tua bênção, meu Deus, a bênção sobre a vida financeira e sobre todas as áreas da vida do Teu povo. E eu abençoo, eu concordo, e eu ligo aqui na terra cada oração de crescimento, de abundância, de prosperidade, meu Deus, de avanço sem fim na vida do Teu povo. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu creio e assim eu oro. Amém, amém e amém.